Você está ouvindo o História FM. República Velha, ou República das Oligarquias, ou sabe-se lá quantas nomenclaturas os historiadores inventaram para falar desse período. Esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto, mais uma vez aqui conosco, Rodrigo Goiena. Aqui eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Muito legal, Iclis. Eu sou Rodrigo Goiena, então, claro, professor de História do Brasil no Departamento de História da Universidade de São Paulo. E te agradeço, Iclis, mais uma vez, pelo convite. Sempre uma honra e um gosto imenso participar dos teus programas. E olha só a novidade, o Rodrigo está lançando o livro, não é verdade? Exatamente. Vai sair já. Acaba de ser publicado, super fresco, por assim dizer, e teremos lançamentos em breve, Um lançamento em São Paulo, na Biblioteca Brasiliana, que já passou. E em seguida, um lançamento no 6 de setembro em Florianópolis, na Federal de Santa Catarina, e um outro no Rio de Janeiro, na Fundação Getúlio Vargas, no 16 de setembro. Na Fundação Getúlio Vargas, porque o livro se chama Entre Oligarquias, e cobre, no fundo, o final do período imperial, 1870, até quase o final da Primeira República também, 1920. O livro foi editado pela editora, então, da Fundação Getúlio Vargas. Então é isso, gente. Vamos conhecer um pouco mais esse assunto depois que eu der um recadinho para vocês. O episódio pode ser sobre a República Velha, mas eu vou falar de coisa nova tecnologia, que são as camisetas da Insider, a patrocinadora desse podcast. Quem ouve História FM já sabe, eu sou cliente da Insider há mais de um ano e agora eles estão patrocinando esse projeto educacional gratuito. E o melhor de tudo, é fácil falar de um patrocinador que vende produtos com tanta qualidade. E por que as camisetas da Insider são tão boas assim? Por que tem todo esse hype ao redor delas? Bom, porque vale o preço que você paga. O principal atrativo dessas camisetas, para mim pelo menos, é conforto térmico. Eu sou um cara que qualquer sol um pouco mais forte já incomoda, passa muito calor na rua, e quando eu uso as camisetas da Insider eu me sinto muito mais confortável, até quando eu uso camiseta preta, porque o modal da Insider, ele não esquenta tanto quanto um algodão, por exemplo, e ele evapora o suor mais rápido, então a camisa não pega cheiro com facilidade, ela desamassa sozinho o teu corpo. Então assim, é um baita investimento, vale muito a pena, é uma camisa que não desbota, se você lavar corretamente, tudo direitinho, ela é muito durável. E você que está ouvindo, você tá sabendo disso e você tá interessado, você pode comprar essas camisetas com o desconto aqui conosco no História FM, usando o cupom História FM na hora de fechar a compra. Ou então, você faz o seguinte, vai na descrição desse episódio e vai estar lá o meu link, lá, creators.insiderstore.com.br/HistóriaFM. Mas você não precisa decorar aqui, tá? Não precisa decorar comigo ouvindo, é só ir na descrição e clicar no link que tá ali. Porque eu tenho certeza que quando você usar uma camiseta da Insider, você não vai querer voltar atrás. Claro que eu vou falar para vocês da nossa campanha no Apoia-se, porque é ela que financia esse podcast. O História FM é um projeto educacional gratuito que dá voz a professores e professoras do Brasil inteiro, especialmente em um momento histórico onde todo tipo de maluco e estelionatário e gente mentirosa tem voz para enganar as pessoas, inclusive quando o papo é história. Nós estamos aqui na linha de frente trazendo especialistas, gente que estuda, gente que traz bagagem, fontes, livros, e a gente precisa do seu apoio para esse podcast continuar existindo. Como você pode apoiar? É só acessar apoia.se/obrigahistoria e colaborar com qualquer valor a partir de R$2 por mês. Lá no site você vê as recompensas. Os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Clara Carvalho, Carlos Pofal, Priscila Harmatiuk, Vladimir Santafé e Jonas Pereira. Muito obrigado, pessoal, é graças a vocês que esse podcast existe. E se você quer apoiar, é só acessar apoia.se/obrigahistoria. Ou, se quiser fazer um apoio pontual sem recompensas, você pode fazer isso pela chave Pix leituraobrigahistoria@gmail.com. Repetindo, leituraobrigahistoria@gmail.com. Em 15 de novembro de 1889, Dom Pedro II foi convidado a se retirar por um golpe militar que contou com o apoio de diversos setores da população civil para substituir a monarquia por uma república. O Império do Brasil deu lugar aos Estados Unidos do Brasil.
Nós já temos aqui 2 episódios no História FM, um sobre Proclamação da República e outro sobre República da Espada. Inclusive, para quem não sabe, os 2 foram gravados com o Rodrigo. Então a gente não precisa entrar em muitos detalhes do que foi cada uma dessas coisas, mas para o ouvinte, né, não cair de paraquedas ali na eleição do Prudente de Moraes ou algo assim, o pessoal tem algum contexto. Então eu queria te perguntar, o que é mais relevante para o pessoal que está ouvindo entender sobre o período entre a proclamação e o fim da República da Espada, quando o assunto é República Velha ou Primeira República? O que é mais relevante os ouvintes entenderem desse período para entender o que veio depois? Só pra gente ter um resuminho aí. Esse período, que se estendeu de 1889 até, você pode pensar na eleição do Prudente Moraes, de 1894, ou talvez ir até a eleição do Campos Salles, de 1898. No fundo, é um período de quase uma década, um pouco menos, mas, sobretudo, um período muito conturbado, muito difícil, que poderíamos, que eu faço isso no novo livro, né, chamá-lo de, perfeitamente, uma guerra civil brasileira. É um período em que o país esteve conflagrado de norte a sul. Um período, portanto, de imensa instabilidade, poderia perfeitamente bem ser entendido como uma espécie de interregno, sem ser teleológico, mas enfim, todo historiador ou historiadora termina sendo um pouco teleológico. É um período de interregno na medida que marca, então, uma fase em que a nova ordem ainda não se consolidou, enquanto a antiga ordem ainda não se esgotou inteiramente. Tudo está sendo negociado a ferro e fogo, nesses anos, então, muito difíceis, imediatamente posteriores à proclamação da República. E essa dificuldade, sem dúvida alguma, guarda relação com os principais protagonistas da proclamação da República. E eram protagonistas perfeitamente contrários uns aos outros, em que pese a união no que diz respeito, ao fim da monarquia. Ou seja, se entenderam quanto à necessidade de pôr fim à monarquia, mas seus interesses estruturais de fundo eram perfeitamente contrários, eram, no fundo, blocos rivais. O que eu quero dizer com isso é que, muito claramente, um protagonista, e quando eu digo um protagonista, é um grupo protagonista singular da proclamação da República, foram os republicanos do Rio de Janeiro, sem dúvida alguma, mas muito especialmente os republicanos de São Paulo, aqueles que haviam fundado o Partido Republicano Paulista, o PRP, na Convenção de Itu, em 1873. No fundo, essa convenção foi em Itu um pouco apenas por convenção, porque as lideranças eram todas de Campinas. Figuras muito emblemáticas foram artífices desse momento, justamente Prudente de Moraes e Campos Salles, 2 futuros presidentes da República, então, como dizíamos agora há pouco, Prudente de Moraes a partir de 1894 e Campos Salles a partir de 1898. Mas, em todos os casos, esse grupo republicano paulista é diferente, mais singular do que o grupo republicano do Rio de Janeiro, porque os paulistas estavam assentados sobre uma base econômica muito expressiva e, muito especialmente, se assentavam ali para onde se deslocava o eixo produtivo nacional, a partir do fim da Guerra do Paraguai, um pouco antes, inclusive, mas especialmente a partir, então, da década de 1870, início da década de 1870, o eixo produtivo nacional estava se deslocando do Vale do Paraíba Fluminense, então, no Rio de Janeiro, para aquilo que se chamou de Oeste Paulista. E, no fundo, Oeste Paulista significa o Oeste em relação ao Vale do Paraíba paulista. Não é exatamente o oeste geográfico de São Paulo, não estamos falando de Presidente Prudente, estamos falando de uma imensa área que se estende de Campinas em direção a Ribeirão Preto. Esse era o imenso oeste paulista, cafeicultor, sem dúvida alguma, daquele então. Portanto, tinham esse grupo, esses personagens desse grupo tinham, sem dúvida alguma, uma base material econômica muito expressiva e muito consequente do ponto de vista da própria estruturação do Estado republicano que logo viria à tona. O que eu quero dizer com isso, muito rapidamente, não vou me estender tanto nesse ponto, mas é que estávamos naquele então, numa época em que os tributos nacionais se resumiam, ou quase isso, a tributos alfandegários. Não existia IPVA, ICMS, IPI, ou IVA, que logo teremos no Brasil, e nada do gênero. Os tributos
a razão de 70%, 80%, a depender da década. Isso durou, inclusive, até a década de 1920, quando finalmente Arthur Bernardes conseguiu instituir o imposto de renda, ainda com imensos furos e fragilidades. Mas até lá, o principal do orçamento vinha das barreiras alfandegárias, né? E, portanto, vinha das exportações de café, né, taxadas, e as exportações de café, no fundo, permitiam a captação de divisas necessárias para importar tudo aquilo que não era produzido no Brasil. De fato, era muita coisa naquele então. E havia, evidentemente, uma taxação também das importações. O que eu quero dizer com isso é que o café, portanto, tinha uma singularidade imensa no que diz respeito tão simplesmente ao financiamento do Estado. É algo tão importante quanto isso. E o café estava passando para as mãos de São Paulo, justamente, né, nesses estertores, nesses momentos finais do Império do Brasil. O que significa, e esse é o ponto fundamental, que o Grupo Republicano Paulista tinha um projeto, e não era exatamente ou apenas um projeto de governo, era um projeto de Estado. E um projeto, portanto, voltado, em boa medida, para a facilitação, né, do financiamento de tudo aquilo que dizia respeito ao desenvolvimento cafeeiro em São Paulo. E aqui não é só capital financeiro do ponto de vista bancário, isso era um problemão para os paulistas, na medida em que os principais bancos do país estavam concentrados no Rio de Janeiro, e a queixa paulista era que o setor bancário do Rio de Janeiro não atendia, né, a São Paulo suficientemente, né? O apetite paulista por capitais era muito maior do que aquilo disponibilizado pelo setor bancário concentrado no Rio de Janeiro, e muito expressivamente o Banco do Brasil falava altíssimo nesse sentido. Então, o primeiro ponto é esse, quando falamos de financiamento do desenvolvimento cafeeiro paulista. Mas não se esgota aí. Evidentemente, esse financiamento dizia respeito também a outros fatores de produção. O fator trabalho de produção, evidentemente. Os paulistas precisavam de mais recursos, não podiam contar apenas com recursos da antiga província de São Paulo, né, atual estado de São Paulo, evidentemente. Não poderiam contar apenas com esses recursos para captar, né, mão de obra imigrante estrangeira. Precisavam também do patrocínio da União, assim como precisavam igualmente de apoio, de amparo financeiro nacional, que viria a ser a União quando a República foi proclamada, né? Evidentemente, até lá, o Brasil não era um Estado federativo, não havia União, mas apenas um governo central. Mas, em todos os casos, também precisavam de financiamento para o desenvolvimento da infraestrutura de integração física do país, de São Paulo, perdão, né? Portanto, efetivamente, havia uma imensa, né, tensão entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? O projeto dessas oligarquias, ao fim e ao cabo paulistas, era um projeto agrário exportador, né, que pensava a República, portanto, não exatamente como uma forma de desfazer os privilégios da monarquia, mas, sobretudo, como uma forma de alcançar esses privilégios. É uma república pouco republicana, para dizer o mínimo, essa dos paulistas, né? Do outro lado da disputa pelo fim da monarquia e, portanto, para a proclamação da República, claro que havia outros segmentos republicanos que afloraram, né? E, sobretudo, algumas personalidades republicanas tidas como radicais, que eram aqueles como Lopes Trovão ou Silva Jardim, que, né, apadrinhavam um modelo republicano popular, né, ou da soberania popular, com intervenção, né, tanto do povo nas ruas para proclamar a República, sonhavam, no fundo, com uma queda da Bastilha no Rio de Janeiro, que seria, sei lá, né, uma queda da Quinta da Boa Vista, alguma coisa do gênero. Mas o outro grupo muito expressivo nessa disputa eram os militares, oriundos da Guerra do Paraguai, veteranos da Guerra do Paraguai, e não só eles, também aqueles que caracterizavam a geração do pós-Guerra do Paraguai, né, a mocidade militar da Escola Militar da Praia Vermelha, em todos os casos, um grupo militar que tinha suas diferenças, alguns mais positivistas do que outros, alguns, né, mais republicanos do que outros, mas em todos os casos, rapidamente um médio oficialato, que poderíamos chamar de um partido fardado, a expressão não é minha, mas do Oliveira Ferreira, emerge um médio oficialato veterano do Paraguai, torna rapidamente na década de 80 o alto oficialato, que tem um projeto de Estado também. E esse partido fardado que sai dos quartéis e vai às ruas, que se politiza imensamente, portanto, nessa última década do Império, 1880, esse partido fardado tem um projeto de Estado, muito mais do que de governo, que é, em boa medida, um projeto de industrialização, né, de promoção da indústria brasileira, com vistas a alçar o Brasil a uma posição pelo menos periférica numa ordem internacional de então caracterizada pela era dos imperialismos,
né, como diria o Eric Hobsbawm. Ou seja, eles se espelhavam em imensa medida no modelo dos Estados Unidos posterior ao fim da Guerra de Secessão, né, que durou de 1861 até 1865. Vence Lincoln, é assassinado, mas vence o modelo nortista, né, do norte, evidentemente, que é o modelo urbano, pelo menos mais urbano, ou mais industrial, que tem um projeto de Estado anti-escravista, né, e, inclusive, um projeto de Estado que alçou, né, os Estados Unidos a uma condição singular na ordem internacional, porque os Estados Unidos, né, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, produziam mais manufaturas, né, tinha uma produção manufatureira que superou aquela da Alemanha, inclusive aquela da Grã-Bretanha, absolutamente fenomenal. O Brasil deveria seguir esses trilhos para não ser alvo dos imperialismos globais. Pode parecer estranho, mas o Brasil era alvo, sim, tendo em vista que havia fronteiras, né, ainda em aberto, notadamente com a França e com a Inglaterra. Com a França no que diz respeito àquilo que ficou conhecido como a questão do Amapá e com a Inglaterra naquilo que ficou conhecido como a questão do Pirara. Portanto, esse risco existe, e além disso há o risco inevitável, pelo menos assim visto, né, pelos militares, de um eventual novo conflito contra a Argentina, também porque há uma questão de fronteiras em aberto com a Argentina, que foi a questão de Palmas, justamente. Então a industrialização ela é pensada como uma forma de reequipamento militar, num sentido corporativo, mas não só. A industrialização é pensada também como uma forma, como dizíamos agora há pouco, então, né, de inserir o Brasil em outros termos na ordem internacional, né? Fazer do Brasil menos um alvo do que, eventualmente, um protagonista dessa nova ordem, portanto, internacional, né, da passagem do século XIX para o século XX. Eram grupos radicalmente diferentes, só convergiam na necessidade de derrubar a coroa, e a convergência se esgotava aí, porque justamente os projetos de Estado eram perfeitamente conflitantes, e não à toa, quando o problema comum se desfez, tanto quando a monarquia caiu e quando a república foi proclamada, esses dois grupos entraram muito rapidamente em rota de colisão. Não tão direta assim, porque esse interregno, que é o interregno militar, um pouco mais do que isso, se incluirmos, né, o governo do Prudente de Moraes, que ainda assim é caracterizado por conflitos, né, como Canudos, notadamente, mas em todos os casos, não é um conflito direto entre o PRP e os militares, mas estruturalmente as tensões, né, se processaram, e são as tensões da República da Espada, né, as revoltas da Armada, a Revolução Federalista, que no fundo formam um bloco só, mas em todos os casos, né, são tensões, sim, que têm razões, né, eventualmente pontuais, mas tensões que expressam divergências de fundo que remetem justamente a impossibilidade, né, do PRP se conciliar com os militares e vice-versa. O PRP, evidentemente, queria que os militares rapidamente retornassem aos quartéis, e os militares, por sua parte, enxergavam no PRP uma continuidade, uma ruptura dentro da continuidade. Ruptura porque é um novo grupo politicamente dirigente, são os paulistas de São Paulo, mas dentro de uma continuidade, no fundo, cafeeira, que havia marcado, sem dúvida alguma, é claro, a formação do Estado Imperial ainda no século XIX, durante a monarquia, né? Essas são as tensões fundamentais que explicam esse período, então, muito difícil, de quase 10 anos, né, entre a proclamação da República e, muito especialmente, a chegada de Campos Salles ao poder. O país está em guerra. É uma guerra civil brasileira. E um dos fatores da ascensão dessa república das oligarquias teria sido um certo afastamento dos militares da política, com a derrota e claro, a posterior morte de Floriano Peixoto, o desgaste da campanha de Canudos, entre outras coisas. Você poderia comentar um pouco mais sobre esse afastamento? E esse afastamento dos militares foi algo voluntário ou foi fruto das pressões externas aos militares? O afastamento dos militares da política guarda relação, pelo menos, com dois fatores essenciais, né? O primeiro deles é o próprio desgaste da República das Espadas, né? Da República da Espada, no singular, como você preferir. É um momento, como dizemos agora há pouco, né, muito desgastante, não apenas tendo em vista as tensões de fundo que mencionávamos agora há pouco, mas também porque é um período de severa crise econômica. Isso é absolutamente fundamental, né? É um período caracterizado pela crise do encilhamento, que inclusive tem sua origem ainda
no governo, né, ou pelo menos na presidência do Conselho de Ministros, se vocês quiserem, né, a formulação mais rigorosa possível, do Ouro Preto. O último gabinete do Império foi o gabinete do Visconde do Ouro Preto, e o Ouro Preto lançou mão de uma política de flexibilização monetária, ou seja, aumenta a disponibilidade de capitais no país por intermédio de uma reformulação bancária muito consequente, e o ponto central é que esses recursos, que são recursos públicos, isso é absolutamente fundamental, tá? O Ouro Preto, ele contraiu o que foi até então o maior empréstimo externo da história do Brasil. Não tem nada semelhante a isso, é absolutamente colossal, e é claro que o fez em boa medida com vistas a sustentar o setor bancário dos choques da abolição da escravidão. Isso, né, as coisas estão perfeitamente interrelacionadas. Então, basicamente, ele toma empréstimo interno, transforma isso em dívida pública interna, injeta liquidez, os recursos no sistema bancário a juros zero, permitindo que os bancos emprestassem a taxa de juros, né, ou com taxa de juros. No fundo, recurso público disponibilizado para o setor bancário, com vistas, essa era a proposta, a soerguer ou manter incólume a economia nacional nesse momento do pós-abolição. O problema capital é que justamente esses capitais, e aqui a redundância se vale, né, esses recursos permaneceram muito mais na sua forma financeira do que na forma produtiva. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que esses capitais não redundaram exatamente em largos investimentos, ora na indústria, ora no campo. Esses capitais tenderam então a permanecer na sua própria forma financeira. E aí é derivativo financeiro sobre derivativo financeiro. É empréstimo, né, sobre nada mais do que pó de traque, comércio de fumaça. É o típico, né, das finanças mundiais. São empréstimos sobre empréstimos que não se assentam sobre matéria nenhuma, a não ser sobre uma promessa financeira de pagamento. Está aí a origem, então, da crise econômica do encilhamento, né, que estoura muito rapidamente, assim que a República é proclamada. Já em 1890, né, a bolha está para estourar, 1891 estourou, com consequências graves, até pelo menos justamente 1898, né, que é quando o Campos Salles chega ao poder, e o seu ministro da Fazenda, que era o Joaquim Murtinho, contrai aquilo que ficou conhecido como o primeiro empréstimo nacional de consolidação, Fund Loan. É um novo empréstimo com o setor bancário britânico para estabilizar justamente uma economia que estava em frangalhos, né? Quando estoura justamente a bolha financeira, né? E o próprio termo encilhamento expressa muito bem, né, o clima de euforia financeira daquele momento, né? Encilhamento, na verdade, remete ao encilhar dos cavalos. Basicamente, né, nas apostas, uma corrida de cavalos, as apostas podem ser realizadas até o momento em que os cavalos são finalmente encilhados, né? A partir daí acabam as apostas, começa a corrida e vence quem enfim, apostou no cavalo ou nos cavalos vencedores, evidentemente. É uma crise de encilhamento porque tudo foi uma aposta, né? E uma aposta, no fundo, sem cavalo, é só a sela, né, que não assenta sobre nada, justamente como dizíamos agora há pouco. Mas em todos os casos, né, quando estoura efetivamente então a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, o efeito é gravíssimo, né, porque é uma corrida, né, aos guichês dos bancos, mas, sobretudo, é gravíssimo o momento porque a política monetária, né, desde o último gabinete do Império, portanto, o gabinete do Ouro Preto, como dizíamos agora há pouco, e reparem como há continuidade no que diz respeito à política monetária do país, do finalzinho do Império até esse começo da República. Mas a política monetária foi perfeitamente expansionista, ou seja, criar moeda, injetar liquidez no sistema financeiro, disponibilizar crédito que tendeu a permanecer na sua forma financeira, né? Então, essa imensa disponibilidade de moeda na economia nacional teve como impacto fundamental uma escalada inflacionária sem igual. É difícil termos de estatísticas concretas e fidedignas, né, quanto à história inflacionária do Brasil até mais recentemente, quando, né, surgiram institutos econômicos, é claro, de contabilidade inflacionária, né? Mas podemos dizer que esse período, no que diz respeito ao século XIX, portanto, esse período dos governos Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, inclusive Prudente de Moraes, foi um período, né, ou um dos períodos de maior inflação do século XIX. E a inflação é gravíssima. A inflação, evidentemente, corrói o poder de consumo, né? E a inflação nos patamares de então
leva efetivamente a uma situação de imensa dificuldade econômica, para dizer o mínimo, né, por parte especialmente da população mais carente. Se você parar para pensar, Iclis, né, todos os momentos de profunda transformação política no Brasil, eu não estou resumindo esses momentos a uma causa inflacionária, mas não deixa de ser expressivo que todos os momentos de imensa transformação política no Brasil foram momentos caracterizados por uma alta muito expressiva da inflação. Seja a proclamação da República, a Revolução de 30, o golpe civil-militar de 1964 ou a própria transição para a democracia na década de 80 ou, mais recentemente, né, os solavancos institucionais pelos quais passamos na década de 2010. Períodos turbulentos do ponto de vista político coincidem com períodos na história do Brasil, e não só no fundo, mas é o que nos interessa aqui, com períodos turbulentos também do ponto de vista da escalada inflacionária. Com isso eu quero dizer que os governos militares se desgastaram, né, por essa via muito rapidamente. E se desgastaram inevitavelmente também porque, repare no seguinte, tudo que o Floriano Peixoto, né, precisa é justamente de recursos orçamentários para estabilizar a República nos termos do projeto militar florianista, que tem um viés industrial sem dúvida alguma. Tentou. Não pôde. Logo veremos por que não pôde, mas tentou Floriano Peixoto, né, num projeto de Estado, inclusive, muito assentado sobre o fortalecimento das classes médias urbanas. O projeto é esse, é o projeto meritocrático, do self-made man, e naquela época é man mesmo, né, e não woman. É uma sociedade, evidentemente, né, amplamente machista naquele então. Mas o projeto é positivista até o último. É a ideia de um progresso civilizatório que o Brasil deveria perseguir, notadamente por intermédio de uma república industrializante. Floriano Peixoto, para poder, né, levar a termo o seu projeto, tem de, em primeira instância, estabilizar a república. E não consegue porque estouram justamente as revoltas das quais antes falávamos, né? No caso dele, a segunda revolta da Armada conjugada com a Revolução Federalista. Ele precisa, então, de recursos para silenciar, né, esses revoltosos. No momento grave, né, porque o Estado não consegue emitir dívida pública porque não há quem compre os papéis do Estado, os títulos do Tesouro, porque não há confiança. Tão simples quanto isso, no Estado brasileiro ressarcir esses empréstimos, no fundo é isso, né? Um título da dívida pública é alguém emprestando ao Estado. Essa confiança não existe, tendo em vista os efeitos da crise do encilhamento. Eu empresto tanto, né, quando eu recolho aquilo que eu emprestei ao Estado, a inflação já corroeu completamente os juros embutidos num título da dívida pública, né? Então, Floriano Peixoto não consegue se financiar por intermédio da dívida pública interna, evidentemente, coisa que havia sido o caso do Império, né, desde praticamente sempre, desde a fundação do Império do Brasil, né? O Império do Brasil se financiou, sobretudo, por intermédio da dívida interna, né? Muito mais do que por intermédio da dívida externa. Isso muda justamente com a proclamação da República, um pouco depois, né? Especialmente com Campos Salles, como veremos ainda um pouco mais à frente. Mas Floriano Peixoto não dispõe, né, de recursos suficientes para estabilizar a República. E aí, portanto, por estranho que pareça, ele tem de recorrer aos paulistas. Né, ao PRP. Tem de recorrer a São Paulo para obter amparo financeiro e militar para justamente sufocar os revoltosos desses anos iniciais da República, para findar com essa guerra civil brasileira. É claro que os paulistas depois passaram a fatura, né, fizeram com que Floriano Peixoto fizesse o trabalho sujo, por assim dizer, passaram a fatura e passaram a fatura foi exigir a presidência seguinte, não à toa, de um paulista, Prudente de Moraes, um dos pilares do PRPismo de então. E depois dele, outro PRPista, Campos Salles. E depois dele, mais um, Rodrigues Alves. 3 presidências paulistas, portanto, para 2 presidências militares, né? Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Floriano Peixoto teve de negociar e teve de ceder, né? Inclusive faleceu em 1895, né? Já no início então do mandato de Prudente de Moraes, concedendo, né, a força do PRPismo, a força de São Paulo,
a cadeira presidencial, ele não consegue fazer um sucessor, mas, sobretudo, concedendo aos paulistas um modelo de república, né? A definição última do modelo de república, né? Que nitidamente não foi, né? O modelo militar de república, né? Alicerçado, então, no projeto industrializante, como dizíamos agora há pouco. Então, uma retirada não exatamente voluntária, né? Mas tampouco plenamente imposta. É uma retirada negociada nos termos do que acabamos de qualificar, né? E, é claro, né, nessa negociação, o poder de barganha esteve do lado de São Paulo, sobretudo, né? Muito menos do lado dos florianistas, que ainda assim tiveram eco, né? Que pese a morte de Floriano Peixoto, houve eco florianista após a morte de Floriano Peixoto, né? O jacobinismo, notadamente nas ruas do então Distrito Federal, Rio de Janeiro, mas termina se esgotando também já no final do mandato de Prudente de Moraes. República Velha, ou Primeira República, que foi do ano de 1889 até 1930. Como se trata de 41 anos, podemos dividir este período em dois momentos: República da Espada e Oligárquica. Muito se fala que nesse período o poder no Brasil teria ficado nas mãos das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais entre 1894 e 1930, e isso teria dado a esse período, né, o apelido de política do café com leite, né, da República do Café com Leite ou coisa do tipo, e no caso esses governos usariam ali ferramentas como coronelismo, voto de cabresto, a política dos governadores para ajudar na concentração do poder. Mas eu sei que existem críticas na academia sobre essa expressão de política do café com leite, coisa do tipo. Então eu te pergunto, você pode explicar pra gente o que é que teria sido essa política e que críticas que alguns acadêmicos traçam a essa expressão? A suposta, né, e assim chamada política do café com leite, no fundo é a própria expressão daquilo que foi a política dos governadores instituída quando o Campos Salles chegou ao poder, né, em 1898. Portanto, ele chega ao Palácio do Catete e muito rapidamente, né, realiza uma série de articulações políticas com vistas a estabilizar a República, agora nos termos pré-repistas, né? Evidentemente não nos termos militares. O que era essa política dos governadores, né? Se não o fato de garantir uma articulação tanto na divisão horizontal quanto na divisão vertical do poder, com vistas a, diriam alguns autores, como Renato Lessa, a engessar o poder, ou a congelar o poder nos termos pré-repistas. Então, para que fique mais claro, né, do ponto de vista da divisão horizontal do poder, ou seja, do ponto de vista dos embates, né, entre executivo e legislativo nacional, era fundamental para Campos Salles garantir que houvesse constante bom trânsito, no fundo, entre os poderes executivo e legislativo, mas eventualmente também judiciário. Isso significava assegurar contínuas maiorias no Poder Legislativo Nacional, né, com vistas a que as políticas econômicas, é claro, mas não só, as políticas ou as propostas de lei, se vocês quiserem, do Poder Executivo fossem aprovadas e que a República se estabilizasse nos termos de São Paulo. Essa, né, garantia de bom trânsito entre o Executivo e o Legislativo Nacional, por sua parte, dependia da divisão vertical do poder. Portanto, dependia da capacidade do governo no Rio de Janeiro, portanto, agora sim a União, né, da União fazer com que, num processo eleitoral, pudesse contar com oligarquias estaduais que, por sua vez, articulariam os coronéis municipais com vistas a, justamente, garantir que os deputados eleitos fossem deputados dóceis em relação aos projetos de governo, né, pautados no Palácio do Catete. A lógica é essa. O bom trânsito com uma determinada oligarquia de um determinado estado significava, né, garantir uma bancada legislativa mais favorável, né, aos projetos do governo. E, para tanto, é claro, na época não era governador de Estado, né? Era presidente de Estado. Dá no mesmo, no fundo, a ideia é exatamente a mesma. Mas a lógica, então, do ponto de vista dos presidentes de Estado ou governadores de Estado, era conseguir que os diferentes municípios aderissem, né, a essa oligarquia estadual, que, por sua vez, prestaria apoio ao Executivo
nacional, né? E para tanto a figura do coronel de base municipal, pode ser tanto rural quanto urbano, mas sobretudo rural, né? O Brasil naquele então era um país majoritariamente rural, era fundamental contar com o apoio desses coronéis, que, portanto, realizariam o famigerado voto do cabresto, aliciariam, né, determinados eleitores com vistas a garantir o voto naquele indicado pela oligarquia estadual, que ao mesmo tempo repassaria, portanto, esses votos, né? É quase isso mesmo, repassar votos, né? Em benefício, melhor dito, do Executivo Nacional. Essa é a lógica, né? Portanto, para garantir um bom trânsito entre poder executivo e poder legislativo nacional, num ambiente ultra-federalista, como era o Brasil daquele então, inclusive, né, o federalismo da Primeira República foi um federalismo muito mais exacerbado do que o federalismo que hoje caracteriza o Brasil. Hoje, o nosso federalismo é perfeitamente simétrico, né? Os diferentes estados têm as suas constituições, que são idênticas entre elas e refletem perfeitamente a Constituição Nacional. Naquela época, as constituições estaduais não precisavam ser idênticas entre elas. Alguns estados tinham atribuições diferentes, portanto, de outros estados. Por exemplo, no que diz respeito às reeleições indefinidas. A Constituição Gaúcha, né, durante a Primeira República, autorizava a reeleição indefinida do presidente de estado. Foi o caso de Borges de Medeiros, ficou mais de 20 anos no poder. Isso não se aplicava, por exemplo, a São Paulo. Portanto, um ultrafederalismo, num ambiente, melhor dito, ultrafederalista como aquele daquela época, nesse ambiente importava imensamente o controle das oligarquias estaduais, ou o bom trânsito, né, com as oligarquias estaduais e, ao mesmo tempo, o bom trânsito das oligarquias estaduais, né, com os coronéis de base municipal. Tudo isso é uma articulação imensa. E uma articulação, inclusive, com outros desdobramentos, né, porque o próprio Campos Salles mexe na composição da, assim chamada época, Comissão de Verificação de Poderes. Isso é um pouco mais técnico do ponto de vista do direito, né, eleitoral, enfim, não nos importa tanto, né, o que se interessa é a ideia. Ele mexe na composição dessa Comissão de Verificação de Poderes, porque, no fundo, era a comissão que, na prática, poderia degolar, né, candidatos que, portanto, não seriam mais eleitos. Uma outra, né, intervenção, né, importante, sem dúvida alguma, do Campos Salles, com vistas a, supostamente, congelar o poder nos termos PR-pistas. Agora, voltando ao ponto de antes, né, esse arranjo é um arranjo todo negociado, sem dúvida alguma. Como garante Campos Salles o bom trânsito com determinada oligarquia baiana? Se faz por intermédio de um poder redistributivo, né? Isso é importante porque muitas vezes reduzimos o poder à sua dimensão mais visível apenas à primeira vista, que é a dimensão coercitiva do poder. O poder, como todo, é muito mais do que o poder coercitivo. É um poder redistributivo também, do ponto de vista do Estado, ao próprio orçamento, como ele é distribuído para os estados, quem ganha mais, quem ganha menos. E ainda, sem dúvida alguma, uma outra dimensão fenomenal do poder é o poder persuasivo, que tem a ver com a criação de um consentimento nacional em torno a um projeto determinado. Mas, em todos os casos, o Campos Salles, para garantir, nesse exemplo que dávamos agora há pouco, né, o bom trânsito com uma determinada oligarquia baiana, usa do poder redistributivo para sustentar essa oligarquia que deve retribuir, cooptando justamente coronéis de base local para justamente responder ao sentido das negociações que vinham do Palácio do Catete, de Campos Salles, nesse nosso exemplo. Uma oligarquia pouco dócil ao Palácio do Catete recebe menos recursos orçamentários da União. E a depender do Estado, isso pode ser um problemão, porque, né, as formas de financiamento dos Estados federativos do Brasil daquele então era pela via dos tributos de exportação. Isso foi inegociável para os paulistas na Constituinte de 1890 e 1891. Né? Claro, o Porto de Santos está em São Paulo, impostos de exportação são estaduais, portanto, no caso ali de São Paulo, né, nesse exemplo. Enquanto os impostos de importação, esses sim ficaram com a União. Um estado que produz pouco e que exporta pouco, inclusive um estado mediterrâneo, que aí tem que contar com impostos interestaduais, tem uma margem de suficiência orçamentária muito menor do que o estado de São Paulo. E precisa contar com aportes constantes da União, que são aportes oriundos aí do Porto do Rio de Janeiro, no fundo, né, sobretudo, que são os impostos de importação. Portanto, voltando ao exemplo, né, uma oligarquia pouco docilizada, rival, suponhamos, do Palácio do Catete, muito provavelmente, né, seria uma oligarquia
que receberia poucos recursos da União, o que pode ser redobradamente grave, né, se efetivamente essa oligarquia do Piauí, né, um outro estado, né, que tinha recursos orçamentários mais escassos. É uma imensa articulação política, então uma imensa negociação. Foi compreendendo justamente o tamanho dessa negociação que essa, né, expressão política do café com leite foi revisitada, sobretudo a partir da década de 1980, e isso tem muito a ver com a chegada de Michel Foucault no Brasil. Foucault, né, entende o poder não como algo estanque, que está em mãos de alguém, é uma propriedade, muito pelo contrário. Nas suas relações de micropoder, ele entende que o poder flui, passa de mãos em mãos, é claro, né, há pesos e contrapesos, mas o poder não é justamente uma propriedade estanque definitivamente em mãos de alguém. A negociação, e essa negociação gera conflito. Isso teve impactos historiográficos não só no Brasil, né, muito expressivos, inclusive no que diz respeito à história social da escravidão, por exemplo, né? Isso chegou muito forte. Mas chega também, né, as interpretações sobre a Primeira República por essa via, ou seja, quem diz, então, se esses são os termos da construção republicana de Campos Salles, onde tudo é negociado, é impossível sustentar, como antes se sustentava, ou como ainda sustentava naquela época o Renato Lessa, é impossível sustentar a ideia de um congelamento do poder nas mãos do PRP com seus aliados mineiros, o PRM, o Partido Republicano Mineiro. A política do café com leite expressa isso, né? O café paulista e o leite, a pecuária mineira, que também é inexato, né? Porque a economia mineira era igualmente alicerçada no café, então quase que seria mais uma política do café do que uma política do café com leite. Mas em todos os casos, o ponto fundamental era ponderar isso, ou seja, não houve um congelamento do poder. Em última instância, São Paulo não foi hegemônico, né? Aí a Cláudia Viscardi, né, tem a sua tese de doutorado, tem um trabalho muito importante, foi reeditado recentemente, que é um trabalho que revisita justamente todas as eleições presidenciais, e o que se percebe é justamente isso, as negociações são infindáveis, e portanto a ideia, né, de um São Paulo, uma São Paulo hegemônica, né, um estado de São Paulo hegemônico, essa locomotiva do Brasil que puxaria os outros vagões, né, ditando os rumos da República, não funciona, né? Bastaria, por exemplo, contar as presidências paulistas ao longo da Primeira República. Não foram maioria de forma alguma. Os paulistas governaram com Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves e depois apenas com Washington Luiz, que era o paulista de Macaé. A última presidência da Primeira República como um todo, inclusive. A foto clássica da Revolução de 30 é Washington Luiz dentro de um carro fugindo do Palácio do Catete. Acabou. O golpe estava efetivamente consumado. Portanto, não haveria, esse é o ponto fundamental, não haveria essa predominância, né, paulista na Primeira República. Uma forma de enxergar as coisas. Uma outra forma é qualificar o que significa, de fato, um ator hegemônico num processo político com todos os seus entrelaçamentos com o processo econômico respectivo, né? Muitas vezes temos a ideia que hegemonia é um poder estanque, é uma totalização inegociada, é justamente uma liderança dominante porque é acachapante, que silencia todos os seus rivais. Hegemonia na história é tudo menos isso. O que qualifica a hegemonia, não do ponto de vista teórico, e aí depende do autor também, né? Mas o que qualifica a hegemonia é justamente a constante negociação. O ator hegemônico se mantém como ator hegemônico apenas se negocia constantemente os termos da hegemonia. O poder coercitivo custa caro e não é suficiente para garantir a hegemonia de um determinado ator. É necessário valer-se dos outros poderes que qualificávamos agora há pouco, né? O redistributivo, ou sobretudo, né, o persuasivo, poder do consentimento. A todo tempo, a hegemonia é negociada, e é isso que a torna difícil. E aí a expressão não é minha, é do Eduardo Kugelmas, né? A sua tese de doutorado então é difícil hegemonia, mas uma hegemonia ainda assim, essa paulista durante a Primeira República. É o próprio da hegemonia a constante negociação.
E, no fundo, poderíamos pensar de outra forma também. Sim, os paulistas, como tal, não assumiram todas as presidências da Primeira República, não assumiram sequer a maioria das presidências da Primeira República. Mas, ainda assim, pensemos no seguinte: é necessário ser paulista para ser pé-ripista? Isso é absolutamente fundamental. Ou seja, é possível ser pé-ripista sem ser paulista. É possível defender, estruturalmente falando, o projeto pé-ripista sem necessariamente ser paulista. São duas coisas diferentes, ao fim e ao cabo. Isso tem a ver com a própria organização do Estado republicano, do ponto de vista do financiamento do Estado e do ponto de vista do desenvolvimento material do Estado. É impossível escapar do café. E o café é, sobretudo, paulista. É impossível escapar do café porque o café paga as contas do Estado. O Estado, dizemos agora há pouco, brasileiro republicano a partir de Campos Salles, basicamente substitui a forma de financiamento dívida interna pela forma de financiamento dívida externa. E essa é cotada em libras esterlinas. Então tem que segurar o câmbio também, o que significa que há uma política econômica na sua face cambial, monetária e fiscal bastante rígida, e o foi, é ortodoxo mesmo. Contrariamente ao que diria, por exemplo, Celso Furtado, na tese da socialização das perdas, que basicamente dizia que forçava-se o câmbio para baixo, forçava-se uma desvalorização cambial com vistas a impulsar as exportações. Isso sustentaria a renda do café, ao mesmo tempo que a própria desvalorização cambial torna o produto importado mais caro. Portanto, isso é um efeito inflacionário. Os lucros são privatizados, mas as perdas são socializadas. Se pararmos para ver as fontes mesmo do pé-ripismo, não só paulista, muito raramente se defendeu uma política cambial ou monetária heterodoxa. Foi o exato oposto. Eles defenderam sempre uma ortodoxia monetária, porque isso tem a ver e com a sustentação da renda do café, por um lado, e com o próprio financiamento da República, o financiamento do Estado republicano. O café tem um peso fundamental no orçamento, pela via que a gente escolha, a gente chega no café. A dívida pública interna, a dívida pública externa, pela via orçamentária, impostos alfandegários, o que você quiser, vai bater no café. Não tem jeito. O que significa, então, que a margem de manobra de um determinado governo não paulista era muito encurtada pelos constrangimentos que o café paulista, no fundo, impunha à economia nacional. Daí, então, uma coisa ser paulista e outra coisa ser pé-ripista. Sei lá, Epitácio Pessoa, não era exatamente o caso, mas ainda assim, poderia ter um projeto de Estado radicalmente diferente. Ou ainda, qualquer outro personagem. Suponhamos que um tenente de 1922, Siqueira Campos, Eduardo Gomes, o que vocês quiserem. Suponhamos que tivesse sido candidato e vencido as eleições de 1922 contra Arthur Bernardes, com o projeto de industrialização. Aqui, outra vez, os militares falavam da necessidade de industrializar o país. Quais as chances de efetivamente levar uma política de Estado pública voltada para a industrialização se o café é inescapável do ponto de vista da própria sustentação orçamentária da Primeira República, enfim, do Brasil republicano daquele então? Com isso, então, eu quero dizer o seguinte, é claro que nas postulações anteriores, o congelamento do poder, efetivamente, a hegemonia São Paulo-Minas, sobretudo São Paulo, no fundo, era rígida demais. E a contribuição de autores ou autores como Cláudia Viscardi é fenomenal. É ver os termos da negociação. Mas talvez a crítica tenha ido longe demais, a ponto de quase tudo equivaler-se na Primeira República. E não é o caso. São Paulo é São Paulo na Primeira República e a Paraíba é a Paraíba. Não são pesos iguais. Estou falando Paraíba aqui porque antes eu estava falando de Epitácio Pessoa, justamente. Não são pesos iguais. Os constrangimentos econômicos impostos pelos café são imensos, a ponto, então, de tornar um paraibano pé-ripista, eventualmente. O que aconteceu, talvez, Iclis, e aqui não estou tomando partido teórico de forma alguma, tá? Estou tentando ser o mais imparcial possível, embora a neutralidade só exista no sabão de coco. Mas o que aconteceu na historiografia sobre a construção do Estado republicano é que não houve uma resposta marxista à revisão
não marxista, no fundo, das décadas de 1980 a 1990. Para a historiografia do Império, por exemplo, a construção do Estado Imperial, essa resposta existiu. José Manuel de Carvalho, que morreu há exatamente um ano, me parece, houve imensas respostas, né? Ricardo Salles, por exemplo, ainda Marrolof de Matos, mas aí seria mais coetâneo do mesma geração, né, do José Manuel de Carvalho. Mas houve resposta. Ricardo Salles, né, entre tantos outros, o Rafael Marques, o Tamis Parron, eu mesmo entraria nessa lógica, né? Para a República, para a Primeira República, não houve essa contra-resposta, por assim dizer, marxista já atualizada, né, por assim dizer, com os ganhos que a historiografia da década de 80 e 90 trouxeram, sem dúvida alguma. É um convite para a pesquisa, no fundo, eventualmente, para o pesquisador que esteja ouvindo e se sinta dentro dessa lógica interpretativa, né, revisitar os termos da construção da Primeira República com um fundo teórico diferente, né? É muito engraçado, porque a historiografia sobre a construção do Estado Imperial é muito semelhante nos seus termos fundamentais com a historiografia acerca da construção do Estado republicano pós-proclamação da República, né? São linhas interpretativas muito semelhantes nas suas convergências e nas suas divergências, né? O problema é que a nossa história é tão segmentada, né, que nossa historiografia, que quem é de império não é de república, e quem é de república não é de império, né? E a gente não se lê. Né? Se nos lêssemos mais entre os do império e os da república, veríamos justamente essas dinâmicas historiográficas. E, bom, momento jabá, né, é o que eu procurei fazer, né? Eu sou de império, mas também de Primeira República. Então, nesse livro, né, novo, recente, é justamente, não por acaso, um período que cobre a passagem para a República, né? Para enxergar justamente as rupturas, sim, mas as continuidades também de um tempo para o outro. República da Espada. Por que este nome? Recebeu este nome porque os primeiros presidentes do país foram militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Em 1910, foi eleito como presidente o Marechal Hermes da Fonseca, o primeiro presidente militar desde o fim da República da Espada, e ele teve um governo conflituoso com parte dos presidentes dos estados na época, iniciando o que ficou chamada, né, de política de salvações. O que era isso e por que havia esse conflito entre Hermes da Fonseca e governantes dos estados? Essa política das salvações do Hermes da Fonseca, em primeiro lugar, Riclis, foi uma reabilitação da retórica militar de purificação das instituições, que já existia desde a proclamação da República, que não se esgotou com Hermes da Fonseca. Essa ideia salvacionista militar se estendeu para momentos militares do século XX brasileiro seguintes, né? Essa mesma lógica, por exemplo, essa mesma retórica apareceu nas palavras do Castelo Branco, né, quando do golpe de 1964. A ideia, precisamente aqui do Hermes da Fonseca, era salvar a República do PRP. Que seria tudo menos republicana, né? Ou seja, devolver à República uma pureza institucional que não havia encontrado ainda, né? Em que pese já 2 décadas de República no Brasil. Portanto, a ideia de salvação é salvar, no fundo, a República de oligarquias antirrepublicanas, se entendermos República como a procura da igualdade, se entendermos República como a coisa pública, gerida em benefício de todos e para todos. A lógica retórica era justamente essa, e novamente são aqui os militares, não pela via da força, né, mas pela via eleitoral, tendo como campanha fundamental essa mesmíssima ideia de purificação da República, que havia sido o caso, né, dos veteranos da Guerra do Paraguai, né? No fundo, aí não seria purificação da República, mas no fundo purificação das instituições políticas do Brasil. Purificar o Brasil seria, nos termos deles, derrubar a monarquia e fazer justamente a República. A chave é essa, uma chave que se queria profundamente, né, anti-oligárquica. O problema é que o Marechal Hermes da Fonseca estava amparado por oligarquias estaduais.
né, notadamente por uma figura absolutamente emblemática desse momento, um veterano da Guerra do Paraguai, na ocorrência, que foi o Pinheiro Machado, né, um bastião imenso da força política gaúcha que chegava finalmente ao Palácio do Catete. É curioso, porque nessas eleições muito problemáticas de 1910, e foram as primeiras eleições problemáticas a valer da Primeira República, o outro lado, né, que era o lado do Rui Barbosa, na sua campanha civilista, em oposição aos militares de Hermes da Fonseca, o Rui Barbosa também defendia uma lógica de ação política anti-oligárquica. Né, as agendas eleitorais eram muito parecidas, inclusive o Hermes da Fonseca falava em apadrinhar os anseios do operariado. A mesma coisa fazia Rui Barbosa também, já claramente havia movimento operário no Brasil naquele então, não há dúvida quanto a isso. Ou seja, né, retóricas eleitorais alicerçadas numa tônica anti-oligárquica que, no entanto, eram duas campanhas sustentadas por oligarquias, rivais na ocorrência. Evidentemente, o PRP ficou do lado de Rui Barbosa, que também contava com a oligarquia baiana. Hermes da Fonseca contou com as forças políticas gaúchas, ele mesmo era de São Gabriel, mas não só. Contou, inclusive, com apoio de personalidades políticas expressivas do Rio de Janeiro e também de Minas Gerais, embora, né, o PRM estivesse relativamente dividido, né, nessas eleições de 1910, porque uma parte do PRM ficou com o Rui Barbosa, uma parte mais expressiva ficou com o Hermes da Fonseca, mas ainda assim houve uma divisão, né, dentro do Partido Republicano Mineiro. Foram eleições muito difíceis, né? O usual na Primeira República era vencer com 95, 96, 97, inclusive algumas vezes 99% dos votos, né? Todo mundo votou para essa pessoa. Foi o caso do Rodrigues Alves em 1919, 99% dos votos. Não assumiu a presidência porque terminou falecendo antes da hora, mas isso é o regular da Primeira República, né? O irregular foi justamente esse cenário eleitoral de 1910, ou ainda as eleições de 22 e claro, 1930, as últimas, aí termina efetivamente a Primeira República. Há algo acontecendo justamente, né, nesse tempo, nesse período, 1910, que se expressou justamente em eleições difíceis. E justamente quando Hermes da Fonseca vence, pelo menos até a metade do mandato, e olhe lá, inclusive isso se estendeu para o comecinho da segunda metade do mandato, né, mas muito rapidamente Fonseca agiu de forma perfeitamente oligárquica, né, inclusive se valendo muito mais do poder coercitivo do que do poder, né, redistributivo ou persuasivo, para purificar, entre aspas, a República. Em bom português, ele desce a lenha, né, intervém em estados não alinhados com o Palácio do Catete, né, essa é a política das salvações, com vistas a produzir o que seria para ele um novo, não congelamento, mas pelo menos uma nova rotinização do regime republicano sob os auspícios agora dos militares no poder. A lógica deveria ser perfeitamente outra, aquela do PRP. Inclusive, São Paulo conseguiu resistir, mas sofreu a ameaça de uma intervenção federal, gravíssimo, sem dúvida alguma, para os PRPistas de São Paulo, que evidentemente teriam reagido à altura. E reagir à altura seria mobilizar a força pública estadual paulista contra o Exército Nacional. Aí essa é outra guerra civil para valer. Termina acontecendo algo semelhante num tempo diferente. Pouco depois, Revolução Constitucionalista de 1932, enfim, já no início da Era Vargas. Mas a lógica de ação do Hermes da Fonseca foi essa, né? Intervir nos estados, promover uma purificação oligárquica, que no fundo significava articular, para novamente uma negociação, articular bases oligárquicas mais favoráveis a ele. O tiro saiu pela culatra, né? E o tiro saiu pela culatra porque o poder coercitivo ele é muito mais caro e muito menos eficiente, justamente, do que os outros dois poderes que qualificávamos agora há pouco, né? Quanto a isso, o Campos Salles foi mais esperto. Se valeu muito mais do poder redistributivo, do poder persuasivo do que o coercitivo. Hermes da Fonseca optou pelo coercitivo, não se sustentou. Termina o mandato, é claro, mas com imensas dificuldades, né? Não se sustenta plenamente no poder, né? No exercício, pelo menos pleno, das suas ambições políticas, né? Rapidamente, a partir de 1912, a situação do país é de ingovernabilidade, né? Inclusive porque em 1912
a fatura do primeiro funding loan começava a ser passada, né? O primeiro funding loan, esse do Joaquim Murtinho de 1898, tinha um prazo de carência de pagamento das amortizações de 13 anos. Em 1912, portanto, os ingleses começam a passar a fatura. O orçamento volta a dar problema, não dá para mexer muito com o café, não. Ao contrário, tem que voltar, à sustentação da produção cafeira, inevitavelmente da renda cafeira também. Ou seja, o próprio Hermes da Fonseca se dobrou à rigidez estrutural da economia política de então. Tem de se dobrar finalmente ao café, inclusive contraindo, lançando mão aí, de novos empréstimos de consolidação. Portanto, claramente, a partir de 1912, a situação tornou-se perfeitamente difícil para Hermes da Fonseca. Um fenômeno comum desse momento histórico é o fenômeno do coronelismo. E dentro das humanidades, esse termo ele é bem disputado, né? Alguns argumentam que ele é um fenômeno histórico específico de uma época da nossa história, que a gente não pode aplicar a outros momentos, e tem quem defende que ele é um termo que pode continuar sendo usado ainda hoje e tal. E tanto que tem várias pessoas na política brasileira hoje que são acusadas de ser coronel, não sei o que, isso ainda está no léxico comum, né? Então eu queria te perguntar, qual é a definição de coronelismo, né? O que é coronelismo? Como é que ele funcionava nessa época? E aí, claro, eu queria a tua opinião profissional sobre esse debate do uso do conceito, se ele deveria ficar alocado nesse momento histórico ou se a gente pode, é um desses conceitos que pode ser usado fora desse contexto, né? Ele é um conceito difícil porque polissêmico, muito ambíguo, mas perfeitamente moldável à realidade brasileira atual. É claro, os tempos mudaram. Existe hoje um Tribunal Superior Eleitoral, uma justiça eleitoral, muito mais clara, evidentemente, do que em décadas passadas. Mas ainda assim, os resquícios desse fenômeno característico da Primeira República, e não só, característico do período imperial também, ainda são visíveis. A ideia de coronel remete, em primeiro lugar, ao coronel da Guarda Nacional. A Guarda Nacional foi criada em 1831, ainda durante o início, então, do período regencial, e se esgotou já durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1917, se eu não me engano, acaba a Guarda Nacional, mas, no fundo, desde as reformas do Visconde do Rio Branco, que governou o país, e foi presidente do Conselho de Ministros de 71 até 75, desde aquela época a Guarda Nacional já não apitava tanto assim. Rio Branco, o pai, o Visconde, basicamente retira a função policialesca da Guarda Nacional, que perde a expressividade política que antes tinha. Mas ainda assim persiste justamente a ação dessa figura coronelista. E a ação dessa figura coronelista basicamente expressava, então, uma figura política, é claro, de articulação local, municipal, mais rural do que urbana, embora o coronelismo também tenha existido no mundo urbano, não há dúvida quanto a isso, Vitor Nunes Leal, no livro clássico, Coronelismo, Inchada em Voto, deixa isso claro, e ainda é um dos livros mais importantes para entender o fenômeno coronelista da Primeira República, e não só, mas em todos os casos, pode ser tanto rural quanto urbano, embora mais rural, e é um fenômeno caracterizado em primeira instância pelo mandonismo, mas não se esgota aí, ou seja, é um mandonismo no sentido em que há uma ascendência coercitiva de uma figura sobre a população local, o mandão, se você quiser dizer assim, portanto há a dimensão de um poder coercitivo, sem dúvida alguma, mas não se esgota o coronelismo apenas no mandonismo. E aqui as contribuições mais recentes sobre o fenômeno coronelista importam muito. Porque esse coronel de base local, então, ele também está inserido naquilo que dizíamos agora há pouco, que é uma articulação política de dimensões maiores, é claro, do que a mera dimensão municipal. Isso significa, então, que há uma prática mandonista, sim, mas que ao mesmo tempo é clientelista, ou seja, algo tem que ser dado em troca para que esses eleitores fiquem arregimentados às vontades eleitorais desse coronel. A disputa, a barganha está aí, Inclusive, uma forma de medir o poder do coronel é por intermédio do eleitorado que consegue aliciar. Esse coronel é bom porque tem muita gente, muito eleitor por trás dele. Ele tem uma capacidade de articulação local grande. Esse coronel é pouco expressivo porque não consegue arregimentar eleitores.
mas a barganha está justamente entre aquilo que se dá, daí o clientelismo, para regimentar esse eleitor, ou seja, para que esse eleitor votasse, né, conforme aquilo que era dele esperado, para dizer as coisas de forma elegante, né, então somente isso, pelo coronel. Há uma compensação, sem dúvida alguma, né, e muitas vezes, né, se revelava numa compensação material. Isso existe no Brasil ainda hoje, evidentemente, né, práticas clientelistas, embora muito combatidas, ainda persistem em boa medida, inclusive em algumas localidades de forma muito escrachada, né? Mas em todos os casos, esse é o ponto fundamental, aquilo que é negociado. É claro que entre polos hierarquicamente muito diferentes. Uma coisa é o coronel, outra coisa é o eleitor. Mas há uma negociação. E alguns autores dizem que, por exemplo, a Lilia Moritz-Schwarz ou a Eloise Starling, né, dizem que nessa negociação o eleitor se afigura como cidadão. Vai se entendendo progressivamente como cidadão. Ele troca o voto por alguma coisa, mas é uma experiência de cidadania porque entende que esse voto é um poder de barganha, que pode ser negociado. Isso confere, portanto, uma margem maior de negociação ao eleitor. Então não é só o mandonismo, só o voto do cabresto, né? Cabresto é aquilo que se coloca no cavalo, né, para puxar o cavalo pela cabeça, né? Sei lá, quem não é do mundo rural talvez não saiba disso. Não que eu seja, mas passei um tempo na roça durante a pandemia e montei bastante a cavalo, né? E fiquei sabendo dessas coisas todas do mundo rural. Fora brincadeira, não é só o mandonismo. Há uma negociação, sem dúvida alguma, e há um processo de transformação cidadã para esses eleitores, portanto, que dispõe de um certo poder, dispõe de uma margem de negociação com os coronéis. Então, não é só o mandonismo ou meramente o clientelismo. Há uma construção da cidadania nesse processo. Uma pergunta que sempre se faz, né, quando falamos de coronelismo é, bom, então, para que diabos serviam as eleições na Primeira República, se tudo era fraudado, o voto era aberto, existia, né, o voto do cabresto, tudo parecia se resumir a um grande acerto nacional, né, pautado a partir do Palácio do Catete. E uma boa resposta a isso, e uma forma de entender o coronelismo também é essa via, né, as eleições, no fundo, elas são, né, um processo de construção da cidadania, da compreensão de que o voto confere poder ao eleitor nessas circunstâncias, isso por uma via, ou por outra via ainda, as eleições interessam muito porque elas funcionam como uma espécie de termômetro, né, da força de determinadas oligarquias ou de determinados coronéis. Era nas eleições justamente que era possível, né, medir quão forte é esse coronel, quão necessário é esse coronel para a manutenção da política dos governadores, né, da qual falávamos agora há pouco ainda. Nas eleições, que era possível medir a força de uma oligarquia estadual que arregimentava uma pluralidade de coronéis de base, então, local ou municipal. As eleições não são inócuas, portanto, ou não eram inócuas, né, sem sentido. Elas tinham, né, esse duplo sentido muito visível. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Esse período histórico viu diversas revoltas e levantes de diferentes tipos, como as revoltas da Armada, Guerra de Canudos, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, Guerra do Contestado, entre outras. Inclusive, essas 3 últimas têm episódios aqui no História FM. Eu sei que resumir tantos movimentos em uma pergunta só é complicado, então a minha pergunta é a seguinte: que elementos em comum a gente encontra nessas revoltas que aconteceram em lugares tão diferentes e foram encampadas por grupos diferentes, né? O que explica tantas revoltas em um curto espaço de tempo? E aí, claro, eu já abro um espaço para a gente discutir a noção de guerra civil aplicada a esses conflitos, ou pelo menos a parte deles, né? O que a gente pode falar a respeito? O que é em comum nessas revoltas, Iclis? É claro que é uma pergunta muito difícil, né? Porque as circunstâncias imediatas dessas revoltas são necessariamente muito diferentes, né? A revolta da vacina no Rio de Janeiro, a revolta do Contestado no sul do país, Canudos na Bahia, né? Tem dinâmicas locais, né, que qualificam essas revoltas de forma diferente. Mas, sem dúvida alguma, há nelas algo em comum, especialmente, né, a partir da revolta da vacina. Chibata e Guerra do Contestado, eventualmente, também. Mas esse algo em comum
guarda justamente relação com os rumos que a República estava assumindo. Isso é incontestável, ou seja, são movimentos esses, seja pela via, né, da Armada, ou pela via de Antônio Conselheiro, ou pela via, né, dos revoltosos da vacina do Rio de Janeiro, são todos esses movimentos que falam de uma república que não era. A expressão não é minha, é do José Murilo de Carvalho, né? Os Bestializados, o livro clássico dele, ou a República, o Rio de Janeiro e a República que não foi. Essa República não foi republicana. E todas essas revoltas, em primeira instância, bem revelam que o povo não permaneceu apático, né, durante a Primeira República, vendo, não pela televisão naquela época, né, mas ouvindo, talvez, a República simplesmente acontecer longe deles. De maneira nenhuma. Essas revoltas ratificam que os rumos da República deveriam ser corrigidos. Não foram, em última instância, e o país permaneceu tão desigual em 1930 quanto era em 1889, se não isso, quase isso. Mas em todos os casos são todas essas revoltas que falam da necessidade de consagrar os direitos civis, ou eventualmente de estender os direitos políticos, e quem sabe rumar para os direitos, né, a consagração dos direitos sociais. Você não incluiu aí nessa lista a greve de 1917 em São Paulo, a greve operária, ou tantíssimos outros levantes, né, que ocorreram no campo, por exemplo, em Ribeirão Preto, nessa mesma década de 1910, um pouco antes, em 1913, notadamente. São todos esses movimentos que, no fundo, expressam uma república que, de tão desigual, seria difícil qualificá-la sem um outro adjetivo qualquer que amenize a república. Daí, portanto, temos qualificações, como se dizia agora há pouco, né, Eicles, qualificações tão diferentes para essa república. Nunca é a república, é a república velha. E isso, no fundo, é sobretudo, né, uma classificação varguista na Primeira República, e Vargas queria extirpar tudo aquilo que qualificou a Primeira República. É velha porque o Estado do Vargas é o Estado Novo. Se não isso, é a república oligárquica, que é uma forma de amenizar o sentido dessa república. É república porque não havia coroa, era oligárquica, ou a república que não foi, ou a república das espadas em seu momento militar. E assim sucessivamente. É uma república que não se sustenta apenas como república, que precisa de um outro adjetivo, desigual, que não foi, oligárquica, e assim sucessivamente. Isso é, no fundo, o ponto de comunhão de todas essas revoltas, ou seja, é uma república que caminhou pouco em direção à consagração, né, da tríade fundamental de direitos da cidadania, os civis, os políticos e os sociais, finalmente consagrados no Brasil mais à frente, é claro, com Getúlio Vargas. Mas ainda assim, né, os germes das reivindicações por direitos sociais já estavam lá na Primeira República. E, portanto, né, o que explica tantas revoltas num curto espaço de tempo é isso, ou seja, sucessivas tentativas por parte das classes populares, embora não exclusivamente, mas também, né, de dar um rumo mais democrático, no fundo, a essa república. República e democracia não se confundem, são conceitos diferentes. Sem dúvida alguma. Democracia são conceitos totalmente polissêmicos, é claro, mas democracia remete a uma inclusão, portanto, né, um alargamento daqueles que são preservados na órbita de direitos civis, políticos e sociais amplos. É a ideia de inclusão, o demos, o povo, né, fazer parte justamente desses direitos assegurados. A república, né, essencialmente, etimologicamente, então remete à coisa pública, né, à gestão da coisa pública. Alguns autores diriam, Montesquieu, por exemplo, o bom governo, né, o governo sem as contaminações das oligarquias, o governo, portanto, né, voltado para a promoção de uma possível igualdade. Mas pode haver, e houve, sem dúvida alguma, ao longo da história, repúblicas que juridicamente se sustentaram em desigualdades. Repúblicas escravistas, por exemplo. Da mesma forma que pode haver uma democracia, né, sem república, totalmente possível, né? Ninguém hoje diria que, sei lá, né, a Grã-Bretanha não é uma democracia, e não é uma república. Mas em todos os casos, então, voltando ao ponto, essas tantas revoltas, no fundo, dizem respeito a colocar a república nos trilhos da democracia. Essa Primeira República nunca foi a República Democrática do Brasil, né?
república oligárquica, né, do Brasil. No fundo, elas remetem a isso, a aproximar cada vez mais a república da democracia. E qual foi a relação do Brasil nesse momento com a Primeira Guerra Mundial? Pensando aqui nos impactos que a guerra teve no país do ponto de vista político, econômico e tal. Teve alguma mudança significativa da Primeira Guerra no Brasil que tenha sobrevivido após o fim da guerra? Sem dúvida alguma, Iclis. Isso é bastante disputado na historiografia, mas pelo menos do meu ponto de vista, a partir daquilo que pesquisei, um dos impactos notórios da Primeira Guerra Mundial no Brasil é que o Brasil, nesse momento da Primeira Guerra Mundial, se caracterizou por um surto na produção industrial, já muito concentrado em São Paulo. Já na década de 1910, para você ter uma ideia, São Paulo Estado, sobretudo, né, São Paulo capital, mas enfim, São Paulo Estado ainda assim, concentra 40% da produção manufatureira nacional, já na década de 1910. É fabuloso, né? Isso na década de 1970 iria para números estratosféricos. Aí chegamos a um patamar em que a região metropolitana de São Paulo, não é o estado de São Paulo, é a região metropolitana, então, da cidade de São Paulo, na década de 1970 chegou a concentrar 80% da produção industrial nacional, absolutamente fabuloso. Os pródromos desse processo de ultraconcentração fabril, né, em São Paulo estão aí, né, em boa medida os efeitos da Primeira Guerra Mundial no advento industrial de São Paulo. Claro que a industrialização em São Paulo não se esgota no fator Primeira Guerra Mundial, mas a Primeira Guerra Mundial teve esse efeito de alavancagem, sem dúvida alguma. O ponto central é que, com a deflagração da Primeira Guerra Mundial, a capacidade, né, produtiva industrial em São Paulo, muito especialmente então, que já existia desde antes de 1914, quando estoura a guerra, porque de fato havia se importado bens de capital, né, maquinário em número consequente, a capacidade produtiva já era alta, mas sobretudo o ponto central é que o Brasil passou a dispor, a indústria brasileira passou a dispor de um mercado consumidor praticamente exclusivo para si. Com a Primeira Guerra Mundial, né, os parceiros tradicionais do Brasil, né, na Europa, muito marcadamente, é claro, que eram exportadores de manufaturas para o Brasil, cessam de exportar para o Brasil porque as indústrias, né, se voltaram para a atividade militar, evidentemente. Então, esse surto industrial que ocorre no Brasil, não é que o Brasil, né, evidentemente, passasse, ou tivesse passado a exportar manufaturas para a Europa, de forma alguma, não é isso. É que o Brasil passa a atender o seu próprio mercado interno, né, consumidor de manufaturas. E aí é outra vez, né, sobretudo São Paulo, né, que atende ao mercado consumidor interno, produzindo, portanto, esse efeito, né, de alavancagem, tendo em vista o choque da Primeira Guerra Mundial, da indústria nacional e, no fundo, né, da indústria paulista. É uma mudança muito significativa, tendo em vista que esse crescimento industrial passou progressivamente a dar uma outra cara às classes economicamente, né, dominantes em São Paulo. Antes eram elas, sobretudo, originárias do café e permaneceram sendo depois da Primeira Guerra Mundial, sem dúvida alguma. Porém, havia personagens novos e personagens que ainda não eram, ou melhor dito, que não eram forçosamente oriundos do mundo cafeiro. Isso é muito importante, porque, em boa medida, os capitais que promoveram a industrialização em São Paulo eram originários do café. E não haveria outra forma, só poderia ser dali, tendo em vista a imensa concentração de capitais no parque imenso produtivo cafeiro em São Paulo. Mas progressivamente, então, emergem figuras cujas origens produtivas não são cafeeiras, são industriais puros, por assim dizer. O exemplo gritante, não é o único, evidentemente, seria o Matarazzo, o Conde Matarazzo, assim chamado, que é absolutamente fenomenal, a carreira empresarial do Matarazzo, né? Ele chega ao Brasil com uma carga de banha de porco que perde na alfândega, mas ao mesmo tempo a recupera em Sorocaba, né? A vende e com isso começa a montar diversas fábricas que, no fundo, funcionam como imensos conglomerados. Essa é a lógica. Então, por exemplo, ele produz banha de porco, né, mas ao mesmo tempo
ele contrata italianos. Ele mesmo era italiano, evidentemente, né? E paga esses italianos através de um banco que ele mesmo constituiu. Ele já está pagando por intermédio do seu banco os funcionários da sua mesmíssima empresa. E não para por aí, porque ele manda essa banha de porco, e já depois eram tantíssimas outras coisas, né? Não apenas banha de porco, mas manda essa banha de porco, suponhamos, para o Rio da Prata. Mas ao mesmo tempo ele não paga frete, porque ele tem a sua própria frota, e é isso mesmo, absolutamente colossal, né? A história empresarial do Matarazzo. Mas vão emergindo essas figuras justamente que são de gênese industrial e não mais gênese cafeira, né? O que significa que na década de 1920 o capital produtivo nacional está concentrado em São Paulo, mas é um capital produtivo e agrícola e industrial concentrado em São Paulo. O próprio PRP está mudando de feição. Aquele PRP do Campos Salles, né, muito agrário exportador, já comporta lideranças políticas do campo econômico paulista que são industriais. Inclusive, montam, né, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, futura Fiesp. Tão simples quanto isso. E um dos problemas nodais, né, desses industriais de então é que justamente eles não dispõem de capital financeiro suficiente para a promoção industrial. Isso é absolutamente chave, né? Esse é um choque que se dá entre o capital produtivo, né, agrícola paulista, e no fundo é o nacional, e o capital produtivo industrial paulista, que é o nacional também. É um choque muito semelhante àquilo que aconteceu quando da proclamação da República entre o Rio de Janeiro e São Paulo. É um problema de recursos financeiros para promover o desenvolvimento de uma frente econômica específica, de um setor econômico específico. O próprio PRP começa a se fragilizar e não à toa emergem outros partidos em São Paulo contestando a hegemonia do PRP, como Partido Democrático, em 1926. Ou seja, né, se pensarmos essas grandes transformações políticas no Brasil a partir do choque entre seus principais capitais, né, o financeiro ou produtivo, nas suas ramificações industrial e, né, agrícola, né, nesse cenário pré-revolução de 30, há uma claríssima tensão entre um capital produtivo agrícola e um capital produtivo, né, industrial, quanto justamente um setor financeiro ainda muito mais voltado para o amparo do capital, né, produtivo agrário do que para o industrial. Ou seja, os bancos apostam ainda pouco na indústria, né, e permanecem nas suas apostas no desenvolvimento cafeiro. Via de regra, isso dá problema. Eu sei que o episódio não é sobre a Revolução de 30, é claro, embora, né, um pouco mais à frente a gente fale rapidamente sobre isso, mas uma boa forma de revisitar a Revolução de 30 seria talvez por aí, repensar a dinâmica política do momento a partir, né, do choque de interesses entre esses principais capitais nacionais. Este progresso não veio sem desordem. Afinal, foi também na República Velha que aconteceram alguns dos conflitos mais violentos da história do Brasil. As revoltas da Armada, da Chibata e da Vacina no Rio de Janeiro, a Guerra de Canudos na Bahia, a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, a Guerra do Acre, a sedição de Juazeiro no Ceará, a Guerra do Contestado entre Santa Catarina e o Paraná, além de grandes greves operárias, do tenentismo, da coluna Preste, do cangaço. O movimento que nós conhecemos como tenentismo, ele surge no contexto dessa república oligárquica e ele teve muitos impactos nos rumos dessa república, né? E, bom, eu ainda não fiz um episódio sobre isso, preciso fazer, mas já que a gente não tem esse contexto prévio aqui no História FM, então eu te pergunto o que foi o tenentismo, como é que ele se desenrolou, e eu queria saber se nós chegamos a ter conflitos armados causados direta ou indiretamente pelo movimento tenentista. Legal, não vou me estender tanto, porque aí eu salvo o episódio sobre o tenentismo, tá? Então, apenas uma pincelada inicial, mas em todos os casos o tenentismo foi uma tentativa de dar um imenso basta pela via militar justamente a essa república de rumos claramente oligárquicos, né? E é um dos pródromos, sem dúvida alguma, da Revolução de 30. Estoura em julho de 1922, o movimento tenentista, né? O episódio dos 18 do Forte de Copacabana, justamente com a intenção, o projeto em última instância era esse, né? De tomar o Palácio do Catete e inviabilizar a posse do já eleito presidente Arthur Bernardes, um mineiro. Já havia sido eleito em março
março daquele ano. A posse era, como sempre, na Primeira República, no dia da proclamação da República, o 15 de novembro. Portanto, entre a vitória eleitoral e a posse do Arthur Bernardes, estoura esse movimento que foi uma tentativa, né, de dar um imenso basta a esses rumos republicanos muito, muito tortuosos. Um movimento que, inclusive, se desdobrou em outros episódios, não apenas esse de 1922. Teve outros atos, né? Houve outros atos tenentistas, notadamente em São Paulo. E de forma talvez mais implícita do que explícita, mas em todos os casos estava lá entre os tenentes a ideia de pautar um projeto de Estado alternativo, aquele que caracterizava até então a Primeira República. E novamente aqui ressurge o projeto industrial. Não é um programa ainda, é um bocado amorfo o tenentismo nesse sentido, né? Falava-se, sem dúvida alguma, também em purificação do processo eleitoral. Alguns autores defenderam anos a fio um vínculo muito explícito entre os tenentes e a classe média urbana, seja de São Paulo ou do Rio de Janeiro, né? Outros autores contestaram isso, sem dúvida alguma, né? O Virgínio de Santa Rosa era aquele que defendia esse vínculo com a classe média. O Boris Fausto disse que não, que no fundo esse tenentismo, que falava numa necessidade aparente apenas de purificação do processo eleitoral, tinha um projeto de governo autoritário, né? Então, quando se mobilizou, e no fundo apenas muito lateralmente, né, a retórica de uma república fraudada constantemente pela via eleitoral, o que esses tenentes preconizavam não seria exatamente uma purificação do processo eleitoral, mas uma substituição do processo eleitoral por um processo autoritário, né? É aí que o Boris Fausto, por exemplo, detectou os dissensos entre a classe média, né, e os tenentes. A classe média, essa sim, supostamente ancorada muito mais para um projeto voltado para, né, a revisão do processo eleitoral, no fundo, para estabelecimento de um processo eleitoral, para dizer o mínimo, mais justo do que aquele muito fraudulento da época. Mas em todos os casos, né, o fundo, né, fundamental do tenentismo, né, era pautar um projeto de Estado muito diferente aos rumos, né, republicanos daquele momento, né, e um projeto, então, que, outra vez, carregava na ideia da industrialização. Isso seria uma forma justamente de alterar, inclusive, a composição, né, das classes politicamente dirigentes. E aqui a solução de força apareceu mais uma vez. Essa ideia da salvação das instituições, da purificação institucional, tal qual, né, no Hermes da Fonseca, né, durante a sua campanha eleitoral, tal qual, né, os veteranos da Guerra do Paraguai quando da proclamação da República, volta à tona com o tenentismo. A ideia é exatamente a mesma, a retórica é exatamente a mesma, né? Purificar as instituições, devolver a República ao povo, só que para um povo que, na lógica tenentista, deveria ser muito mais tutelado pelos militares do que protagonista, efetivamente, das mudanças. Isso é típico, né, da retórica militar anterior, inclusive posterior. Portanto, é um movimento muito mais, né, substitutivo do povo do que verdadeiramente um movimento que, né, colocava, né, o povo, né, em primeiro lugar, com vistas então a redesenhar os rumos republicanos, né? Mas em todos os casos é do ato de 1922 que se deram os desdobramentos políticos que levaram efetivamente à dita Revolução de 1930. Se diz que o fim dessa alternância entre São Paulo e Minas no poder se deu porque o presidente Washington Luiz resolveu apoiar outro paulista para o cargo ao invés de respeitar a alternância. Mas foi só isso mesmo? Sim, me parece uma explicação um pouco simplista. Ou tinha outros fatores envolvidos? Sem dúvida, né? É uma explicação muito pontual, muito acontecimental, né? Como diria o Brodel, da Revolução de 30. Né? Washington Luiz sustentou a candidatura do Júlio Prestes, né? Que não tinha absolutamente nada a ver com Luiz Carlos Prestes. Tá? É só um sobrenome igual. Né? Eu, por exemplo, sou Rodrigo Goiano Soares e o Jô era também Jô Soares e não recebi nenhuma herança quando faleceu o Jô Soares. Não temos nada a ver, é só um sobrenome igual. Mas em todos os casos, né, o Washington Luiz sustentou, é claro, o Júlio Prestes que efetivamente venceu. Júlio Prestes era uma liderança àquela altura, né, como Altino Arantes, por exemplo, incontestável, de São Paulo, um pé-ripista da nova cepa, por assim dizer, da nova linhagem, da nova geração, e portanto, né, a
insistência de Washington Luiz numa nova candidatura, e mais do que isso, numa nova presidência paulista, teria esgarçado a Primeira República, a suposta República do Café com Leite, né, a política do café com leite, a ponto justamente do sistema romper como um todo. Mas é muito mais do que isso, a Revolução de 30, sem dúvida alguma. A Revolução de 30, né, ela fala desse processo que discutimos agora há pouco, ou seja, dos conflitos que começam a aparecer visivelmente na década de 1920 entre o mundo produtivo agrário paulista e o mundo produtivo industrial paulista. Tem a ver com a própria implosão do PRP. O PRP já é muito diferente, né, e tem figuras protagonistas já muito rivais umas das outras, né, lideranças do PRP que não se entendem, porque desejam rumos diferentes para a República, e isso ao todo termina enfraquecendo a unicidade do PRP. É uma transformação política, a Revolução de 30, que guarda relação também com o mundo bancário, ou seja, com aquilo que dizemos agora há pouco, ou seja, as reivindicações dos industriais para que o capital financeiro atendesse verdadeiramente à indústria, e sem dúvida alguma, né, a Revolução de 30 tem, né, perfeitíssima relação com um projeto alternativo de Estado que emergia, desde que foi o pródromo, como dizemos agora há pouco, da Revolução de 30, o tenentismo. E esse projeto alternativo era um projeto progressivamente desenhado pelo Getúlio Vargas. A historiografia também discutiu imensamente quanto à Revolução de 30 ter sido ou não patrocinada pelos industriais. Né? Em versões mais antigas se dizia que sim, né? A Revolução de 30 é um choque, ou teria sido um choque, né, entre a burguesia industrial e ainda os supostos campos produtivos arcaicos do café, ou coisa do gênero. Seria a verdadeira revolução burguesa brasileira. Isso foi refutado mais recentemente por tantíssimos autores, né, como o próprio Boris Fausto, e aqui o Boris Fausto é importante, né? A principal contribuição historiográfica do Boris Fausto é justamente, né, a Revolução de 30 e era Vargas, e foi refutado um pouco na dinâmica do que antes dizíamos a respeito, né, da visão da Cláudia Viscardi, né, sobre o processo eleitoral muito negociado durante a Primeira República. Ou seja, para o Boris Fausto, a indústria paulista ela não é protagonista da Revolução de 30. Ela é posteriormente apadrinhada quando já havia se desenvolvido, começava a desenvolver-se, né, o governo do Getúlio Vargas. Portanto, nessa perspectiva das coisas, a Revolução de 30 seria um choque interoligárquico, novamente, no fundo, entre diferentes oligarquias. Os protagonistas da Revolução, Getúlio Vargas e companhia, eram oligarquias também que buscavam se contrapor às oligarquias tradicionais de São Paulo, né, notadamente, então, isso. Washington Luiz e Júlio Prestes. É uma forma de enxergar as coisas, mas ainda assim é muito episódica. O tamanho da Revolução de 30 não cabe numa simples disputa interoligárquica resumida a uma disputa eleitoral política, mais uma vez. O tamanho da Revolução de 30 expressa tortuosamente, talvez, mas expressa outra vez, me parece, essa seria a minha interpretação, essa reestruturação das dinâmicas financeiras e produtivas no Brasil, oriundas, justamente como você dizia agora há pouco, enfim, como você perguntava agora há pouco, Iclis, oriundas, né, dos impactos da Primeira Guerra Mundial no Brasil, especialmente na indústria brasileira. Portanto, uma forma de revisitar a Revolução de 30 seria essa, pensar a dinâmica dos grandes capitais, né, e seus impactos nas tessituras políticas, partindo justamente da implosão, né, que ocorreu na política paulista, evidentemente. O PRP não é mais hegemônico, não tem mais a unicidade de antes, é muito diferente. Sobretudo, começam a aparecer alternativas ao PRP em São Paulo, o Partido Democrático, justamente não à toa com esse nome, a partir de 1926. Para terminar, eu queria te perguntar sobre qual foi o legado desse período para o Brasil, né? O balanço que a historiografia faz desse período e sobre esses anos, o impacto no que veio depois, né? Porque a gente ouve o termo República Velha, inclusive tá no título desse episódio, e pensa numa coisa que ficou para trás, já passou, foi totalmente superada, e não é o caso, né? Então, qual o legado desse período para o Brasil? A Primeira República, você sabe, Licklis, ela foi muito desdenhada durante tantíssimas décadas pelos historiadores e pelas historiadoras. A Primeira República caiu exatamente ali onde Getúlio Vargas queria vê-la, ou seja, na lata
lata de lixo. E terminou ficando em segundo plano. Mais recentemente, é claro, né, foi totalmente revisitada e, portanto, as interpretações sobre, né, o balanço dessa Primeira República foram também muito diferentes do que aquilo que era usualmente apontado, né? Um período para esquecer essa Primeira República, uma república que não foi, com eleições fraudulentas, né, uma república, pelo menos do ponto de vista muito varguista, né, agrário exportadora, que condenou o país a uma posição periférica na ordem internacional, ou coisas do gênero, inclusive piores, né, uma república que defendeu o ismo, né, racial, uma república que pensava o processo civilizatório brasileiro a partir do modelo europeu, né, e coisas que certamente, enfim, pelo menos políticas, né, étnico-raciais ou culturais, o branqueamento da população, é claro que caracterizaram o período. Isso foi revisitado mais recentemente e essa República Velha deixou de ser República Velha justamente, né, para ser Primeira República, que é, no fundo, a expressão que eu venho usando desde o começo da nossa conversa. Porque é uma expressão mais neutra. Foi apenas a nossa Primeira República. Depois tivemos outra, segunda, terceira, e depende de como se contem, né? Quarta, quinta, eventualmente também. Estaríamos na quinta ou na sexta, sei lá. Depende das divisões cronológicas que façamos. Né? Mas o legado que hoje temos na historiografia da Primeira República é um legado que, sim, evidentemente aponta, né, as imensas mazelas do período, a concentração da riqueza, né, a preponderância do café, o sufocamento de outras alternativas ao desenvolvimento, a persistência da desigualdade social, evidentemente, a desigualdade racial, o branqueamento, as políticas de branqueamento da população, o higienismo medonho de então. Sem dúvida alguma, isso aparece com todas as letras, mas, ao mesmo tempo, se quis pensar a Primeira República como um período de aprendizagem da cidadania, justamente. Um período em que a população foi progressivamente introduzida ao sentido do que deveria ser justamente uma república. E justamente nas revoltas que mencionávamos agora há pouco, né, um sentido que deveria atalhar, né, a república, né, com a democracia, ou seja, dito de outra forma, aproximar o máximo possível a república da democracia. E houve aprendizagem quanto a isso. Diz a historiografia mais recente de síntese, né, sobre a Primeira República, justamente salientando o lugar e o peso dessas revoltas nas insatisfações populares. Ou seja, foi um período de imensas frustrações, no fundo, porque as expectativas foram igualmente grandes quando da proclamação da República, mas essas frustrações deixaram ensinamentos, né? Essas frustrações ensinaram a justamente desenvolver um espírito cívico cidadão, né, na população que teria justamente tudo a ver com democracia, ao fim e ao cabo, né? Inclusão, isso como projeto, né, como reivindicação, evidentemente. Teria a ver com caminhar em direção à consagração de direitos civis amplos, respeitados, direitos políticos amplos e respeitados, e a mesma coisa, eventualmente, também quanto aos direitos sociais, né? Portanto, aquele, né, estigma muito negativo que se tinha da Primeira República foi matizado, né, recentemente pela historiografia. Em todos os casos, é um período, pelo menos do meu ponto de vista, absolutamente fascinante, que merece, sem dúvida alguma, ainda tantíssimas pesquisas. Talvez no sentido que vínhamos apontando, né, agora há pouco, né, reinterpretar essa política dos governadores, né, rever a dinâmica dos capitais na década de 20. Todas essas seriam vias possíveis de pesquisa, né, de investigação. Digo isso, se eventualmente, né, alguém está nos ouvindo com uma vontade de fazer uma pesquisa acadêmica, né, mestrado ou doutorado, certamente a Primeira República ainda tem muito que falar. O Brasil passou, naquele contexto, por uma aceleração em seu processo de urbanização que envolveu profundas reformas, especialmente nas capitais dos estados. A população também dobrou entre 1890 e 1920 em cidades como Fortaleza e Recife, que receberam principalmente a população que deixou o campo, em razão das secas e da concentração de terras que vinham ocorrendo nos sertões desde fins do período imperial. Em outros lugares, o crescimento foi ainda mais acelerado, chegaram a triplicar em Porto Alegre e a quadruplicar em Belém no mesmo período.
Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou, quer saber mais sobre esse assunto. Se você tivesse que recomendar até 3 livros, que livros você recomendaria? E aí, claro, eu peço para você incluir o seu livro, né? Vamos aproveitar e falar dele de novo, né? Momento jabá, né? Claro. Bom, eu vou deixar o meu pro final, senão vai ficar jabá demais. Mas é difícil, apenas 3 livros, né? Porque é um período tão grande, tão diverso em tantos aspectos, né? O econômico, o social, o político, o cultural. É difícil resumir isso a 3 livros apenas, né? Mas me parece que uma boa indicação seria, em primeiro lugar, um livro de síntese, né? Essa seria uma primeira abordagem para o período, e aqui são 2 opções, ou o próprio livro da Lília Moritz-Schwarz e da Heloísa Starling, né? Brasil, uma biografia, ou ainda a coleção História do Brasil Nação, o volume 3, né? Da conta da Primeira República, e nesse volume há capítulos de história política, né? Econômica, social, cultural, vale a pena como introdução ao período. Não posso deixar de sugerir, é claro, o livro da Cláudia Viscardi, muito importante para entender a política do período, né? O Teatro das Oligarquias. Essa seria uma outra recomendação. E ainda, agora sim, momento jabá, é claro. esse meu último lançamento, né? Entre Oligarquias, as Origens da República Brasileira, 1870-1920, publicado pela editora da FGV. Então é isso, gente. Rodrigo, tem alguma consideração final? E já vamos aproveitar o espaço. Você fala de novo do lançamento do seu livro em Florianópolis e Rio de Janeiro? Legal. Não, só te agradecer, Iclis, pela oportunidade de conversar com você mais uma vez. Sempre um prazer imenso. Eu acompanho o teu podcast de forma muito assídua. Eu gosto muitíssimo sempre. Então, parabéns, né, para você. E os lançamentos, então, né, já houve um em São Paulo. O próximo é dia 6 de setembro em Florianópolis, na Federal de Santa Catarina. Em seguida, no 16 de setembro, no Rio de Janeiro, na Fundação Getúlio Vargas. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que os links, os nomes dos livros citados aqui no final, você encontra no post desse episódio no nosso site historiafm.com. Siga a gente no Instagram, @obrigahistoria. E claro, não se esqueça de apoiar o nosso trabalho em apoia.se/obrigahistoria. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro, Iclis Rodrigues. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/Obriga História. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.